Senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, doutora Laís Sindô, Ana Maria, nossa secretária, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à nossa 21ª sessão ordinária virtual, hoje 28 de abril de 2020. E para iniciarmos a nossa ordem do dia, na forma regimental, a presidência indaga a nossa secretária se nós temos resoluções para serem aprovadas hoje. Tem, presidente. Por favor, Ana, pode fazer a indicação. Boa tarde a todos. As resoluções, os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes. Do conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo 261 de 2018, auto de infração 2017, 191-37, da empresa Binos Alimentos Limitada. Processo 3169 de 2018, auto de infração 2018 06154, da empresa Plavinorte Tintas Plavio do Nordeste. São essas, presidente. Ok. Na forma regimental, as resoluções ficam disponibilizadas no WebDrive e os conselheiros podem fazer sugestões de alteração, caso detectem alguma impropriedade. Nós como não tivemos nenhum apontamento, a presidência dá as resoluções por aprovadas. Em relação à ata, é o mesmo procedimento, a ata fica disponibilizada no WebDrive e algum conselheiro deseja fazer alguma sugestão na alteração na ata de última hora? Sem sugestão, a presidência também declara a ata por aprovada. E passando de plano à nossa ordem do dia, nós vamos... Doutora Tereza, o doutor Ricardo me fez o mesmo pedido de ontem. Se a senhora não achar ruim, a gente poderia começar pelo seu processo. Pronto. É o processo de número 1/5293/2018, auto-infração 2018-12010, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, julgado procedente em primeira instância, e recebeu a manifestação da assessoria processual tributária pela procedência. Né? Teve a indicação de sustentação do doutor José Erinaldo, mas a doutora Laís Sindô, aqui presente, nos avisou que não estará presente, mas mesmo assim a presidente ainda faculta a doutora Laís, caso queira apresentar, né? Ou se o doutor Erinaldo ingressar posteriormente, possa vir a fazê-lo. E passa a palavra à doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador, senhores conselheiros, a nossa secretária e a doutora Laís. Muito boa tarde. Pois vamos iniciar, né? A empresa continua sendo a Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, né? Trata-se de auto de infração lavrado sob acusação de falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária, sobre as saídas não lançadas na apuração EFD. O contribuinte deixou de informar documentos fiscais de venda no período de agosto de 2014, abril de 2015, junho de 2015 a setembro de 2015, em sua escrita fiscal digital, EFD, configurando omissão de receita com falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, no montante de R$ 216.229,06.
A empresa autuada é cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 11.22.401, fabricação de refrigerantes. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, e como penalidade é prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670. Nas informações complementares, o autuante esclarece que procedeu à análise do relatório da malha fiscal e, por meio dos indicadores apresentados, verificou que a empresa deixou de informar documentos fiscais de vendas de mercadorias tributadas por substituição tributária em sua FD, na escrituração fiscal digital, conforme planilha constante do CD em anexo. Acrescenta ainda o fiscal, nas informações complementares, que foi emitido o termo de intimação 2018-005946 para o contribuinte apresentar justificativa em relação à omissão de receita nos arquivos magnéticos da sua FD transmitida à Cefaz, e até o fim do prazo não apresentou qualquer justificativa que pudesse afastar a irregularidade verificada, tendo em vista que não houve qualquer manifestação do contribuinte ou apresentação de comprovante de pagamento do ICMS substituição, foi efetuada a lavratura do presente auto de infração. Essas são as informações que o fiscal traz. As folhas 17 dos autos constam CD contendo a planilha, nota fiscal eletrônica de vendas omitidas na sua FD, pauta de recolhimento, né? O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, conforme folhas 24 a 37 dos autos. A julgadora singular afasta as nulidades suscitadas e, no mérito, decide pela procedência da presente ação fiscal, conforme julgamento às folhas 44 a 56 dos autos. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 61 a 72, onde questiona nulidades e procedimentos da ação fiscalizatória. Ela alega preliminar de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, contrário ao que determina o artigo 815, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, e colaciona decisões do CONAC em sua defesa. Ela alega incompetência da autoridade designante, que o Gustavo de Albuquerque, orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, SESEC, não é competente para designar qualquer funcionário da Cefaz a realizar qualquer fiscalização tributária, pede nulidade em virtude do cerceamento do direito de defesa, falta de fundamentação do ato administrativo por parte do agente do fisco, ao afirmar que o contribuinte comete a infração a realizar operações de entrada sem o selo fiscal de trânsito. Este fato estaria corroborado por uma tabela de documentos fiscais supostamente anexada ao auto de infração por meio de CD. Ocorre que o referido CD não for anexado aos autos, não sendo possível o contribuinte realizar qualquer análise do que for alegado, uma vez que não teve acesso à tabela de documentos fiscais. Ela pede a nulidade em virtude do bis em idem, presente no auto de infração 2018-120.79, advindo do mesmo procedimento fiscalizatório. Requer, por fim, a necessidade de exame pericial do princípio da verdade material, fórmula quesita as folhas 71 dos autos. A assessoria processual tributária, após afastar as nulidades suscitadas, sugere a procedência do auto de infração conforme o julgamento singular. É só, senhor presidente. Presidente, Diga, doutor Ricardo. Embora eu acho que as demandas sejam diversas, mas eu notei que o processo da doutora Tereza ela tem uma similitude muito grande com o meu, presidente. Inclusive, a penalidade foi a mesma. Vê o que o doutor André aí nos aconselha? É o mesmo processo, só que o período do meu acho que é diferente. O meu período é 2014 e alguns meses de 2015. Obrigado, presidente, pela palavra. Presidente, o processo relatado pela doutora Tereza, ele se refere à falta de recolhimento de ICMS e substituição tributária. O primeiro processo relatado pelo doutor Ricardo é falta de recolhimento mais do ICMS próprio.
As preliminares, elas são comuns, no entanto, existem divergências em relação ao mérito e aos pedidos, que eu acho mais producente para a Câmara julgar o processo relatado inicialmente e se aproveita no que for comum as discussões para o seguinte, eu acho que facilita a condução dos trabalhos. Sem problema, presidente. Tudo bem, doutor Ricardo? Então, de plano, a gente já passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento, a advogada presente, doutora Laís Sindor, boa tarde a todos. Como bem relatado pela doutora Tereza, esse presente processo trata de um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração e constatou a falta de recolhimento de ICMS próprio de operações cujas notas fiscais, aqui no caso a ICMS, instituição tributária, como eu disse, cujas notas fiscais internas não foram lançadas na escrituração fiscal do contribuinte, isso nos períodos de agosto de 2014 e nos meses de abril, junho e setembro de 2015, o que foi caracterizado como emissão de receita, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 216.229,06 e aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 12.670/96, correspondente a uma vez o valor do imposto. O lançamento, ele decorre da constatação dessa omissão de receita com falta de recolhimento de ICMS e instituição tributária, apurado levantamento fiscal, conforme planilhas e relatórios da malha fiscal, onde se verificou que o contribuinte efetivou vendas de mercadorias sujeitas à instituição tributária com omissão de nota fiscal, mas não as escriturou na EFD. O contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento fiscal e, se fosse o caso, comprovar o recolhimento do imposto, mas nada apresentou ao fisco durante a ação fiscal. O dispositivo infringido é o artigo 174, inciso 2 e artigo 473, parágrafo 1º, inciso 2 do regulamento do ICMS, que prevê o regime de substituição tributária para as operações com refrigerantes, sendo a empresa autuada do segmento industrial, da produção de refrigerantes. E, como bem dito pela relatora, inicialmente o contribuinte alega uma preliminar de nulidade da ação fiscal, por entender que a autoridade designante seria incompetente, no caso, o orientador da SESEC, por entender que haveria ofensa ao disposto no parágrafo 5º do artigo 821 do regulamento do ICMS. Contudo, entendemos que não merece ser acolhido a preliminar, a Lei 12.770 dispõe em seu artigo 80, parágrafo 1, que os procedimentos relativos à ação fiscal, inclusive em relação à constituição do crédito tributário, serão definidos em regulamento, além do disposto do parágrafo 5º do artigo 821 do regulamento do ICMS, e em plena consonância com o disposto no artigo 100 do CTN, a ação fiscal está regulamentada no âmbito da administração tributária estadual pela Instrução Normativa 49/2011, ato normativo expedido pelo secretário da Fazenda, autoridade administrativa competente, dispondo das regras e procedimentos relativos ao desenvolvimento das ações fiscais por meio do Sistema de Controle de Ação Fiscal, CAF. Constando no artigo 3º, parágrafo 2º, na linha B, como autoridade administrativa competente para designar a ação fiscal, justamente o orientador da célula de gestão fiscal dos setores econômicos, SESEC. Portanto, é evidenciada a competência da autoridade designante da ação fiscal. Outra preliminar, e essas preliminares adianto que são comuns a todos os processos, a outra preliminar é a nulidade da auto-infração por ausência de motivação do lançamento, por entender que houve uma metodologia defeituosa e que teria ocorrido ofensa ao disposto no artigo 815, parágrafo 2º do regulamento do ICMS. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido, não há nulidade, pois o relato do auto-infração e de suas informações complementares são claros e precisos, tendo sido descritos os motivos e circunstâncias que ensejaram a autuação. Só ligando a câmera, presidente, que eu vi agora que estava desligado, desculpa. Permitindo a perfeita compreensão da conduta infracional que lhe foi imputada, assegurando o efetivo exercício do seu direito de defesa e contraditório. A metodologia foi adequada, pois tem por base as notas fiscais de saída emitidas pelo contribuinte que não foram escrituradas na FD, operações extras sobre as quais incide o ICMS, substituição tributária, e também o ICMS sobre as operações próprias, conforme foi, inclusive, destacado no próprio documento fiscal pelo contribuinte. Portanto, não há que se cogitar de violação ao disposto do parágrafo 2º do regulamento do ICMS, ou citar lançamento com base nas notas fiscais de saída emitidas pelo próprio contribuinte,
as quais não foram informadas, devidamente escrituradas na sua EFD. Outro argumento preliminar do contribuinte seria a nulidade do auto-infração por cesseamento de defesa, uma vez que não teria sido apresentado o CD com os documentos fiscais. Também entendemos que não pode ser acolhido, não há que se cogitar de cesseamento de defesa, tendo em vista que o contribuinte teve plena compreensão dos motivos da sua autuação, tanto que apresentou defesa e recurso impugnando de maneira específica o lançamento, além do que, antes mesmo da lavratura da auto-infração, foi oportunizado ao contribuinte justificar o não recolhimento do imposto devido nessas operações no prazo previsto na legislação, quando foram remetidos todo o levantamento fiscal realizado conforme termo de estimação existente nos autos. Esclareço ainda que o lançamento não diz respeito à penalidade por descumprimento de obrigação acessória de proceder à selagem de trânsito nas operações interestaduais de entrada, conforme alega a recorrente seu recurso, mas de falta de recolhimento de ICMS de tributária, portanto, referente a descumprimento de obrigação principal. Por fim, também ao contrário do que alega a recorrente, consta do CD nos autos do processo administrativo tributário com todos os documentos que embasaram a fiscalização, em especial a relação de todas as notas fiscais eletrônicas das operações que deixaram de ter o ICMS substituição tributária recolhido, pois sequer foram escrituradas na FD, ao qual foi entregue ao contribuinte quanto à notificação do auto-infração, conforme a R existente nos autos. É importante ficar claro para os senhores que o imposto lançado é um imposto que foi destacado pelo próprio contribuinte nas suas notas fiscais de saídas, né? Só que como ele não levou essas notas fiscais para a escrituração da FD, nos livros próprios, livros de saída, livro de aprovação do ICMS, esse imposto ele não foi debitado e, consequentemente, não foi recolhido ao erário. Por fim, o recorrente, ele alega nulidade da autuação em razão da ocorrência de bis in idem, pois ele defende que há identidade com o auto-infração 2018-120-79-3, que é decorrente da mesma ação fiscal, né? No entanto, verifica-se que o auto-infração 2018-120-79-3 tem por objeto a falta de recolhimento do imposto de responsabilidade do contribuinte substituto em razão de ter utilizado em algumas operações para fins de recolhimento do ICMS de substituição tributária valores de base de cálculo inferior ao estabelecido na legislação tributária, configurando falta de recolhimento de parte do ICMS de substituição tributária do período de março de 2014 a dezembro de 2015. Já o presente auto-infração tem como objeto a omissão de receita com falta de recolhimento decorrente da autuada não ter informado na sua FD os documentos fiscais de vendas tributados por substituição tributária referente aos meses de agosto de 2014, abril de 2015 e de junho a setembro de 2015, o que caracteriza falta de recolhimento. Portanto, apesar dos autos de infração terem alguns períodos de apuração em comum, bem como se referirem às mesmas operações, os valores são distintos, pois o ICMS relativo às operações não escrituradas são os valores destacados nas notas fiscais, né? Enquanto que no auto de infração 2018-120-79-3, indicado pelo contribuinte, está sendo lançado somente a diferença da base de cálculo, o qual não foi destacado nem escriturado pela empresa. Portanto, são essas razões, o contribuinte, ao final, pede também a realização de perícia. No entanto, entendemos que não há como ser acolhido, pois é um pedido genérico, sem apresentação de contraprova, e, apesar de ter apresentado quesitos, este não guarda pertinência com o lançamento. Portanto, indo observando os requisitos do parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 15.614. Além disso, também, a perícia se revela desnecessária diante da prova produzida nos autos, pois o imposto lançado é justamente aquele destacado nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, e não levadas para a apuração do ICMS, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de perícia na forma do artigo 97 da referida lei. Com essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros, a PGE manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Obrigado, presidente. Me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos no decorrer das discussões. A presidência agradece ao doutor André. E eu vou indagar novamente a doutora Laís se ela deseja fazer alguma manifestação no presente processo. Boa tarde. Não, senhor presidente, podem seguir com o julgamento. Ok, a presidência agradece a doutora Laís e o processo agora está em discussão pelos conselheiros. Senhor presidente, esses argumentos do contribuinte foram
já foram feitos nos outros processos, né? O senhor quer que a gente vá logo para as nulidades? Doutora Tereza, assim, eu sempre vejo que se a gente segmentar as discussões e vai afastando uma a uma, fica mais fácil de compreender do que discutir tudo e depois fazer um voto conjunto longo. Pronto. Pois então, vamos lá, né? Primeiro, a empresa alega incompetência da autoridade designante, que o senhor Gustavo Albuquerque, orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, SESEC, não é competente para designar qualquer funcionário da Cefaz a realizar a fiscalização tributária. Eu afasto, senhor presidente, porque na instrução normativa número 49 de 2011, que o doutor André já citou, o ato normativo expedido pela autoridade administrativa dispondo acerca dos procedimentos relativos ao desenvolvimento das ações fiscais por meio do sistema de controle da ação fiscal CAP, constante no parágrafo 2º, inciso 1, a linha B, diz o seguinte: o ato designatório denominado mandado da ação fiscal, a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo, poderá ser expedido nos termos do parágrafo 5º do artigo 821, por uma das autoridades, o secretário da Fazenda, um dos coordenadores da administração tributária da CATRI, o coordenador da Coordenadoria de Execução Tributária da Corex, o coordenador da Coordenadoria de Pesquisa e Análise Fiscal, CEPAF, e os supervisores de núcleo de auditoria fiscal e os orientadores, B, da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, que foi exatamente o caso do senhor Gustavo, da SESEC. Portanto, eu afasto, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir a matéria? Algum conselheiro vota em contrário? Então, por unanimidade de votos, fica afastada a presente argumentação. Pode seguir, doutora Tereza. Da nulidade em virtude do cerceamento do direito de defesa, falta de fundamentação do ato administrativo por parte do agente fiscal a afirmar que o contribuinte comete a infração a realizar operações de entrada sem um selo fiscal. Primeiro, aqui eu acho que a defesa, o recurso, ele se confundiu, né? Aqui a acusação não é pela falta do selo fiscal de trânsito, e eu afasto também essa nulidade por falta de fundamentação, porque nas informações complementares está muito claro, no relato do auto, e as folhas 17 consta o CD com todo o levantamento fiscal, senhor presidente, com o número das notas fiscais, tudo ok. Não tem nada a ser arguído aqui. Então, eu afasto, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir a nulidade? Sem interesse, a presidência indaga se algum conselheiro vota em contrário. Nenhum conselheiro se manifestou em contrário, então, por unanimidade de votos, também fica afastada a presente nulidade. Lembrando que nos processos seguintes, tudo que for matéria similar, tá certo? A gente vai ser um pouco mais breve em relação às aprovações. Aqui é só para constar na nossa inicial de que a gente não desrespeitou nenhuma ordem da parte, ok? Pode seguir, doutora Tereza. E qualquer coisa, o próximo conselheiro pode contribuir, né, com mais... Isso. Eu estou sendo bem rápida, né? Ele pede também outra nulidade, ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, contrária ao que determina o artigo 815 do parágrafo 2º do regulamento do ICMS. Eu afasto também, senhor presidente, conforme o parecer aqui da assessora, o auto, a metodologia não tem o que se questionar aqui. Se você abrir o CD, foi feito todo um levantamento. Portanto, eu afasto essa ausência de motivação, até porque se você ler no relato do auto e nas informações complementares, como eu já falei, está bem clara, né, a omissão de receita pela falta do recolhimento do ICMS, porque ele deixou de lançar na FD, na escrituração fiscal da empresa. Eu afasto, senhor presidente, essa outra nulidade. Algum conselheiro vota
encontrar a relatora? Presidente, eu só vou discutir Pois não, doutor Lúcio? esse ponto aí, presidente. Eu acho que merece uma discussão. Pode ficar à vontade. Obrigado, presidente. Boa tarde aí a doutora Laís, o doutor André, conselheiro. Presidente, eu vou discutir aqui, eu pedi a palavra, porque essa matéria ela tem a ver com o que foi discutido hoje na Câmara Superior, né, e a questão de uma súmula que está sendo, né, confeccionada aí pelo grupo do GT. Essa ação fiscal aqui, quando você vai fazer a fiscal, a relatora já colocou, na informação complementar, o agente autônomo traz a colação ao artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º, né, aquele justamente foi discutida a questão do movimento real tributário, fala lá no 92, aí, parágrafo 8º fala da omissão de receita, ocorrência dos seguintes fatos. E no inciso 3º é justamente a diferença apurada entre o cotejo, entre a saída registrada, né, e o valor da saída efetivamente praticada. E foi o que ocorreu aí, foi feito com base nisso aí, né. Como bem dito, a relatora bem colocou, foi feita, a empresa emitiu as notas fiscais, mas não levou para a sua FD. E aí aquela questão lá de dizer que né, que é falta de emissão de nota. Aí está comprovado que a nota foi emitida, né, faltou apenas a declaração da FD. Então, essa é a minha preocupação, que eu a coloquei no GT, né, vou levar até esse caso, o doutor André faz parte lá, vou levar esse caso também para ser analisado, como não se pode, né, de maneira geral, querer fazer, né, dizer que é tudo omissão falta de emissão de nota fiscal. Então, presidente, é só nesse ponto aí, né, esclarecer, foi esclarecido pelo doutor André, aqui a questão aqui do processo da conselheira Tereza, se trata de ICMS ST, né, e o próximo ponto também eu quero parte para fazer a discussão também, senhor presidente. Próximo ponto. No caso da doutora Tereza, é uma omissão de receita, né? Sim. Ele não levou para apuração as receitas, né, auferidas pela emissão dessas operações, né? Sim. Então, o conselheiro vota em contrário à relatora. Por unanimidade de votos, fica afastada também a presente nulidade. Pode seguir, doutora Tereza. A próxima nulidade, doutor Lúcio, é sobre, em virtude do bis em ida. É isso que você quer falar? Presente um auto de infração de número 2018-120-79, dígito 3, estão sendo cobrados valores a título de ICMS submissão tributária referente ao mesmo período. O doutor Lúcio quer falar, né, sobre isso? Pronto, conselheira Tereza. Obrigado aí pela... É o seguinte, esse processo, presidente, foi o processo que eu relatei, a questão da pauta fiscal, né? E você pegar a questão dos meses, a coincidência de meses. Mas, como eu disse lá, acho que na minha fala anteriormente, quando eu relatei aquele processo, né, eu falei como se deu lá, o que é que se deu lá. A nota foi emitida e o valor do preço utilizado pela parte era um valor menor do que o valor de pauta, né? Aqui, né, a nota foi emitida e ele não levou para a FD. Então, você não pode dizer que ocorreu aqui o bis em ida, apesar de que da primeira vez quando você olha, tudo no caso da doutora Tereza, né, doutor Ricardo, não que é sendo normal, mas você está cobrando ST, do mesmo fato, mesmo período, não, aqui está se cobrando o ST que ele deixou de informar na FDF, lá está tudo informado, na FDF foi emitida a nota, só que o valor saiu com preço menor de pauta. Então, com todo respeito à tese levantada, né, como a parecerista colocou de forma bem concreta, né, e fazendo esse esclarecimento aqui que eu estou fazendo agora, eu acho que não existe o bis em ida, senhor presidente. Mais algum conselheiro? Aí a doutora Tereza, seu voto, doutora Tereza? Eu afasto, senhor presidente, afasto. Algum conselheiro em contrário? Então, dados os esclarecimentos, né, e o relato e o voto da relatora, a presidência também declara por unanimidade de votos que ficou afastada a presente nulidade. Pode seguir, doutora. Agora ele pede a necessidade de exame pericial, senhor presidente. Eu afasto também, porque, num caso, não há nenhuma dúvida, ele não trouxe nada, assim, nenhuma nota, não tem o que se pedir aqui, senhor presidente. Portanto, eu afasto também o pedido da perícia. Lembrando que a perícia é destinada a requerer correções no levantamento quando devidamente fundamentada, elencados os quesitos e anexada a documentação comprobatória, ok? Algum conselheiro quer discutir? Presidente, só um ponto. Pois não. Para que
como há essa presunção, inclusive o doutor Lúcio vai até levar esse processo aí para o grupo da súmula, né? Na ocasião da Câmara Superior de hoje, mutatis mutandis, né, havia pela questão do DRM de lá, enfim, tinha uma dúvida aí acerca da não emissão da nota ou com preço abaixo de valor de custo, né? E a perícia na época não foi concedida, né? Teve até um voto de desempate da presidência. Eu questiono que não há discussão acerca de uma possível perícia, uma vez que o contribuinte está alegando. Tá certo que eu observei aqui a impugnação, eu recuso também, não há nada de forma específica, ele faz um pedido realmente genérico, né? Mas eu indago aqui aos demais conselheiros se não há essa discussão, né, para que a gente não possa ter aí mais à frente um problema ou uma dúvida por uma perícia que não foi concedida, enfim. Às vezes eu até gosto de falar que a perícia não tem que ser concedida, também não é só pela questão do contribuinte ter feito especificamente seu pedido, mas se a gente tiver uma dúvida. Eu sei que a doutora Tereza não tem dúvidas, eu já percebi isso da fala dela, mas eu queria só trazer essa questão aqui para o contencioso, para que mais lá na frente a gente não tenha esse tipo de discussão. Doutor Micael, eu posso até salutar você levantar essa questão, mas aqui, justamente por isso que eu falei, porque aqui a motivação é justamente o contribuinte emitiu a nota fiscal, a nota foi emitida, e ele não levou para a FD, né? A cobrança, justamente, quando você emite a nota fatiador, a cobrança é ali, você tem que levar para aquele imposto, a apuração, já que os livros está tudo, como foi dito, né? Tudo da FD, os livros de entrada e saída, a apuração, tudo consolidado dentro da FD. Então, ele não levou, por isso está sendo cobrado. Então, não existe, naquele caso específico aqui, não existe, mas também eu acho que é interessante, eu acho que a discussão da Câmara foi interessante, porque eu acho que a gente, a pedido de perícia, eu acho que a relatora pode até colocar aí, eu acho que o pedido é referente são dois, nos processos anteriores, eram 2 tópicos, né, de maneira bem genérica, referente mais à questão que foi escriturada. Então, a gente pode fundamentar, dizer que, né, o pedido está negado, porque não tem referência com o caso específico de questão de dúvida, né, e não está referente aqui, não vai mudar o rumo da autuação, nem desconstruir a autuação. Então, acho que é importante a discussão pela manhã foi que ter mais cuidado na questão da fundamentação, né? Bem, os quesitos, o doutor Micael aqui, que o contribuinte trouxe aqui no recurso, são 2, ó. Ele pede para a perícia comprovar as operações desta autuação, torna-se necessária a determinação de perícia, assim, bem vago. Aí ele bota aqui esses 2 quesitos. Aí ele pergunta assim para a perícia responder. Os supostos compradores nas operações tidas como omitidas comprovam a efetiva realização delas? A apuração levou em conta operações que foram utilizadas também no AI 2018-279, esse auto de infração que o doutor Lúcio acabou de citar, que ele relatou ontem, originando o ICMS substituição tributária a recolher. Então, assim, são 2 quesitos que não tem muito, assim, não tem muito, assim, o que se falar. O primeiro pede para que se faça circularização para se comprovar as operações. A própria emissão da nota já, como é que se diz, registra o fato gerador do ICMS, né? Assim, é muito vago, genérico, assim. Não se preocupe, doutor Micael, que eu afasto a perícia bem direitinho, tá certo? Eu não vou deixar, assim... Você disse, Algum conselheiro vota em contrário à relatora? Então, por unanimidade de votos, também fica afastada a solicitação de perícia no presente processo. Doutor Ricardo vai levar vantagem, quem vai pegar aí o caminho todo pavimentado da doutora Tereza, né, rapaz? Pode seguir, doutora Tereza. Não, doutor Ricardo, ele vai melhorar, porque
foi muito rápido, assim, né? Ele vai questionar mais, vai trazer mais. Bem, senhor presidente, eu conheço do recurso, nego o provimento para manter a decisão de procedência do auto de infração conforme o julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária. Eu vou colher o voto individual de cada um, aí nos próximos a gente evita de fazê-lo, para que fique um registro, né, documental gravado. Doutor Alexandre, como vota? Com os termos da relatora, senhor presidente, pela procedência do auto de infração já informado. Doutor Felipe? Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Micael? Com o relator, presidente. Doutor Ricardo? A relatora, presidente. E doutor Lúcio? Acompanhe a relatora, presidente. Então, no presente processo, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, afastar as preliminares de nulidade nele suscitada, o pedido de perícia solicitado também foi afastado, e declarar a procedência da autuação nos termos do voto da conselheira relatora, conforme parecer da assessoria processual tributária, referendada em sessão pelo senhor excelentíssimo representante aqui do Estado do Ceará, doutor André Carreiro, ok? Nosso procurador. Então, vamos agora dar nossa sequência da nossa ordem de hoje, a nossa ordem do dia, retomando a ordem original, o processo de número 1/5277, 2018, auto de infração 2018, 11931, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, processo julgado procedente em primeira instância, e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Renovo os votos de boa tarde a todos. Queria aqui agradecer imensamente a doutora Tereza por ter, nesses últimos 2 dias, aceitado o pedido da presidência, meu pedido de trocar a relatoria. Estou fazendo, presidente, um trabalho aí no Conselho de Segurança, junto à Secretaria de Segurança Pública, e como a presidente doutora Marta marcou as sessões da Câmara Superior no mesmo dia da gente, eu fiquei com um curto espaço de tempo para poder atender a Cefaz e a Secretaria de Segurança, e muitas vezes desses dias sem almoçar nos horários corretos e tudo mais, foi puxado. Mas está dando certo e agradeço de coração a Tereza por ter compreendido e ter ajudado com o presidente a troca desses processos. Presidente, dando continuidade aos trabalhos, trata-se do processo número 1/5277/2018, auto de infração 1/2018, 11931, que conta como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas e Seju. O aludido auto de infração, presidente, aduz à empresa contribuinte deixar de informar documentos fiscais de vendas em sua EFD, configurando assim a omissão de receita com falta de recolhimento do ICMS próprio, no montante de 149 mil e quebrados, no período de agosto de 2014, abril de 2015, junho de 2015 a setembro de 2015 e novembro de 2015. Foi sugerido pelo agente autuante a aplicação da penalidade também, como processo da doutora Tereza, aplicação prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670/96, alterado pela 3.418/2003. A autuada, presidente, apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração, anexo às folhas 24 /34. Em suma, presidente, foi pedido basicamente o que foi pedido no processo da doutora Tereza. O conhecimento e autuação da presente impugnação, pediu que fosse julgado totalmente improcedente o auto de infração, apresentou as nulidades ao auto de infração que se referem a esta peça, que são os mesmos inseridos na peça da doutora Tereza. Dando continuidade, presidente, ao relatório, o julgador de singular recebeu a impugnação e decidiu pela procedência da ação fiscal,
conforme as folhas 41/51. E no julgamento, ele entendeu por decidir pela procedência do auto de infração, intimando a autuada a recolher no prazo de 30 dias a importância de R$ 299.745, R$ 299.745 e alguns quebrados, de acordo com o entendimento do fiscal, né, do agente autuador na oportunidade do auto de infração. Conformada com a decisão singular, a empresa apresenta recurso ordinário, constante as folhas 59/69. E no recurso, nas folhas 69, ele pede o conhecimento e processamento do presente recurso, ele pede que o auto de infração seja julgado nulo, ele pede que o auto de infração seja julgado improcedente pelas razões expostas no recurso, requer que os atos processuais sejam inclusos em pauta de julgamento do processo com sustentação oral e o devido recebimento do mesmo para que o advogado José Rinaldo Dantas Filho possa fazer a sustentação oral. As constâncias de nulidade foram as mesmas apresentadas no processo da doutora Tereza. A assessoria processual tributária, após o recurso ordinário protocolado, emitiu o parecer de número 89/2020, constante as folhas 71/74. E a assessoria processual tributária, presidente, sugeriu conhecer do recurso ordinário interposto para, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão de procedência do auto de infração lavrada pelo juízo de primeiro grau. O processo seguiu para as razões da Procuradoria do Estado e é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, como sempre, um relato bem organizado, preciso. Passa a palavra ao doutor André para a sua manifestação. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos a todos os presentes. Como bem relatado, temos um recurso ordinário do mesmo contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, que constatou a falta de recolhimento de ICMS próprio de operações cujas notas fiscais de saídas internas não foram lançadas na FD nos períodos de agosto de 2014, abril, junho e setembro a novembro de 2015, caracterizando a omissão de receita, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 149.872,67, aplicando a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal prevista no artigo 103.1c da Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do imposto. E o método fiscal foi o mesmo do processo anteriormente julgado, né? Os dispositivos infligidos também são os mesmos. Ressalto que o contribuinte, quanto às preliminares, elas são idênticas, razão pela qual faço remissão, que já foi exposto no processo anterior, quanto às 3 preliminares de incompetência da autoridade designante, ausência de motivação do lançamento e cesseamento de defesa. E no mérito, o contribuinte ele traz algumas questões diferenciadas. Nesse processo, ele defende a inocorrência da infração, por entender que todas as operações do contribuinte estariam regidas pelo protocolo CMS 1191, o qual prevê que todas as saídas são sujeitas a regime de substituição tributária. Nesse ponto, é preciso esclarecer que nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, além deste imposto referente às operações subsequentes dos demais agentes da cadeia econômica, também deve ser destacado no documento fiscal o ICMS próprio devido pelo substituto tributário, como de fato fez a recorrente nas notas fiscais de vendas internas por ela emitidas, mas não levadas à apuração do imposto através da devida escrituração na AFD. O contribuinte, no caso, ele tem como atividade econômica a fabricação de refrigerantes, pertencente ao segmento industrial, e conforme dispõe o artigo 473, inciso 2 do regulamento do ICMS, fica atribuída a ele a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto das operações subsequentes na qualidade de substituto tributário. No entanto, conforme dispõe o inciso 2 do parágrafo 1º do referido artigo, fica a autuada obrigada a recolher, além do ICMS de substituição tributária, também o ICMS próprio da operação. Por outro lado, o protocolo 1191, ele se refere a operações interestaduais de acordo com a cláusula primeira, e não a operações internas, como é o caso daquelas contempladas na presente autuação. Portanto, a defesa do contribuinte de mérito também não deve ser acolhida nesse ponto. Ele alega ainda que a infração teria sido deixar de informar documento fiscal de venda, mas a empresa não deixou de emitir a nota fiscal, tratando-se de mero descumprimento de obrigação acessória,
de falta de escrituração de nota fiscal de saída na FD. No entanto, não procede a argumentação, no caso, o lançamento foi da obrigação tributária principal e da respectiva penalidade pelo seu descumprimento, diante da constatação de falta de recolhimento do ICMS próprio devido. Portanto, na nossa compreensão, é impertinente se falar que o lançamento se trata de descumprimento de obrigação acessória. Esclareça-se que, não obstante um dos elementos levados em consideração na auditoria fiscal tenha sido o descumprimento da obrigação acessória de escriturar as notas fiscais de saídas internas emitidas pelo contribuinte na sua FD, o lançamento não diz respeito à multa por seu descumprimento. No caso, não tendo as notas fiscais sequer sido escrituradas na FD, nos livros próprios nela integrante, não foi levado para apuração do ICMS, o débito decorrente do ICMS próprio devido, o qual foi destacado nos documentos fiscais pela própria empresa, denotando, portanto, a falta do seu recolhimento. O contribuinte também traz como argumento diferencial nesse processo que haveria um erro na infração apontada, postulando pelo reenquadramento para a penalidade por descumprimento de obrigação acessória do artigo 126 da Lei 12.670/96. No entanto, também entendemos que não há como ser acolhido o pedido. A penalidade aplicada é específica para o caso de cumprimento da obrigação principal de recolhimento do ICMS devido, no caso, devido nas operações próprias do contribuinte. O lançamento não diz respeito a descumprimento de obrigação acessória, de operação cujo imposto já foi recolhido anteriormente pela substituição tributária, tanto que foi lançado o imposto no auto-infração, sendo, portanto, descabida a aplicação da atenuante prevista no artigo 126 da Lei 12.670/96. Com essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros, a PGE manifesta-se pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar de provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência da auto-infração e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos no decorrer das discussões. Obrigado. Em discussão? Presidente, o processo da doutora Tereza, pelo menos nas questões preliminares, presidente, entendo que já pode ser aproveitado para o meu processo. Não sei se o doutor André é contra ou algum dos conselheiros são contra, porque trata-se da mesma situação em relação às preliminares arguídas. O que é que o senhor acha? A presidência concorda. Se algum conselheiro se opuser, né, a gente pode aproveitar, o doutor Ricardo faz só menção e a presidência pede para que fique consignado em ata as decisões, replicar as decisões tidas no processo anterior, ok? Pronto, presidente. Então, dessa forma, eu afasto todas as preliminares arguídas, no mesmo sentido do processo anterior, qual eu também participei da votação, presidente. Ok, então vai ficar consignado em ata. E no mérito, doutor Ricardo? Presidente, eu analisei o processo com bastante cuidado, com bastante cautela, e eu entendo, presidente, que no mérito não há muito o que ser feito, presidente. Eu queria ouvir um pouco o doutor Lúcio, ver se o doutor Lúcio sempre traz algumas ponderações importantes, o doutor Alexandre, a própria doutora Tereza, mas até o momento, presidente, eu não vejo nada que possa desvirtuar do que foi encontrado e que foi lavrado no auto de infração, referente ao que foi entendido pelo fiscal, pelo julgador de primeiro grau e pela assessoria processual tributária, presidente. Mas eu não vou lançar logo meu voto, porque a situação envolve outras questões, foi pedido perícia, foi pedido outros questionamentos. Eu queria ouvir o doutor Lúcio, o doutor Micael e os demais conselheiros. Em discussão, então? Presidente, o processo, a distinção aí do processo da doutora Tereza é só a questão do ICMS cobrado da doutora Tereza, é o ST, que é pago justamente na saída, né? E aqui é o ICMS normal da própria empresa. As questões trazidas, diferencial citada aí pelo doutor André, quanto à questão do reenquadramento, no caso presente aqui, não tem como ser aplicado, porque o 126 é com o imposto já devidamente pago. Justamente aqui o que está sendo cobrado é o imposto que deixou de ser pago para o gerador na saída. Talvez todo o raciocínio do contribuinte poderia ser se fosse ST pago pela entrada, né? Mas aqui, na saída, não tem como se aplicar essa situação. Então, eu acho que, para ser bem objetivo, doutor Ricardo, eu não vejo também alteração nenhuma dos pontos trazidos da relação do processo anterior. Quanto à questão do BIS-ID, acho que não foi citado também, a questão da perícia, nesse sistema do processo anterior, é uma coisa bem
pontual que não vai mudar, né, nada do processo, do rumo do processo que foi feito o trabalho pelo agente autuante. Não é? São pedidos que não tem como alterar, né, o trabalho feito, já que a questão de saber a questão de escrituração ou se o destinatário recebeu, não vai interferir em nada aqui na questão do desenvolvimento do processo. Então, presidente, eu fico, como se diz, pronto para julgar já, eu não vejo alteração nenhuma nos dois pronunciamentos já dados pelo colegiado. Ok? Pode votar, doutor Ricardo. Presidente, diante das considerações e vendo que o entendimento dos conselheiros é o mesmo entendimento que o meu, eu conheço do recurso, afasto as preliminares, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão do julgador de primeiro grau, presidente. Algum conselheiro em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para afastar as preliminares suscitadas do presente recurso e julgar procedente a acusação fiscal nos termos do voto do relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, que foi referendado em sessão pelo excelentíssimo senhor procurador. Dando sequência na nossa ordem do dia, nós vamos agora ao processo de número 1/5291/2018, auto-infração 2018-12166, que tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância e Frevo Brasil Indústria de Bebida Limitada, recorrido ambos, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, processo julgado parcial procedente à primeira instância e receber manifestação da assessoria processual tributária pela confirmação. Com a palavra, doutor Alexandre. Senhor presidente, doutor André, procurador, doutora Laís, aqui presente, senhores conselheiros, doutora Ana, nossa secretária, doutora Tereza. Senhor presidente, o processo tem como relato da infração, processo anunciado 5291, crédito indevido de energia elétrica, conforme detalhado na informação complementar. O autuado utilizou indevidamente crédito de ICMS referente à aquisição de energia elétrica em percentual superior ao previsto na legislação durante o exercício de 2015, configurando infração prevista na legislação. O autuante, o exercício aqui fiscalizado é o de 2015, ele aplicou a multa, aliás, cobrou o imposto do crédito indevido de R$ 66.906,99 e multa no mesmo valor. E coloca como artigo infringido o artigo 60, parágrafo 11 do decreto 27.317 de 2003. E a penalidade é o 123.2A, que é multa de uma vez o valor do imposto. Nas informações complementares, o autuante esclarece o seguinte, que no curso da ação fiscal, por meio da análise das informações declaradas pelo autuado no Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, exercício 2015, constatou a apropriação de crédito de indevido de energia elétrica no montante de R$ 66.906,99. Quem consulta o movimento totalizado por CFOP do SPED em anexo, o contribuinte declarou em compra de energia de estabelecimento para o estabelecimento industrial o valor de R$ 828.333,35 e considerou como base de cálculo para a apropriação do crédito o montante de R$ 910.470,72. E que, nos termos do artigo 60, parágrafo 19, o contribuinte somente poderia se apropriar de 80% desse valor, já que não possuía medição própria para especificação da área industrial. Então, é muito claro o parágrafo quando diz que deveria, se não tem especificação de medição, aplica-se 80% do valor que foi comprado. E o contribuinte vem com impugnação, alegando inicialmente a incompetência da autoridade exorbitante, com base no artigo 821, parágrafo 5º, alega também cerceamento de direito de defesa, que não teve acesso à tabela de documentos, esse mesmo argumento já reprisado em outros autos de infração, ausência de motivação e requer uma perícia em nome do princípio da verdade material, e faz formulação de 2 quesitos. O processo foi julgado na instância singular, e a decisão tem a seguinte emenda: crédito indevido do imposto, aproveitamento de crédito em desacordo com a legislação,
o contribuinte creditou-se de ICMS relativo à energia elétrica em valor superior ao legalmente previsto. Estabelecimento institucional do exercício 2015, foi rejeitadas as preliminares arguidas pela impugnante, redução do crédito tributário apontado como indevido, pois este teve que corresponder a 80% do valor do imposto destacado. Desculpe, senhor. Do documento fiscal de aquisição. Decisão amparada no artigo 60, parágrafo 11, inciso 1b, e parágrafo 19.2 do decreto 24.5997. E a penalidade foi o 123, 2A, e ao recurso ordinário e também o recurso necessário. Aliás, nesse caso é o recurso necessário. A parcial procedência, senhores conselheiros, se deu pelo seguinte: o valor declarado pelo contribuinte em sua escrita foi de R$ 910.470,72. E ele se apropriou de R$ 245.827,04. O cálculo feito pelo autuante diverge porque ele usou o cálculo errado. O cálculo é o seguinte: o valor do crédito lançado nas notas fiscais, a julgadora pegou todos os valores lançados das notas fiscais, que encontra-se anexo, que dá 245 mil e está também registrado aqui no movimento totalizado dele, por CFOP, R$ 245.827,03, aplicou 80%, que dá 196.661,63. E ela fez a diferença, o que já foi glosado, fez a diferença e deu um valor de R$ 49.165,40. Esse é o motivo da parcial procedência. O contribuinte volta novamente aos autos com recurso e novamente pede a nulidade pela incompetência da autoridade examinante, nulidade por cesseamento ao direito de defesa, nulidade por ausência de motivação, né, da metodologia, e pede, ao final, perícia e para responder os quesitos da página 86 dos autos, que são 2. E os pedidos finais são pela nulidade e improcedência. A assessoria processual tributária analisa tanto o recurso ordinário quanto o reexame necessário, nega provimento a ambos, no sentido de confirmar a parcial procedência declarada na instância singular. Senhor presidente, é esse o meu relato, fica à disposição para maiores esclarecimentos. A presidência agradece ao doutor Alexandre pelo relato claro e preciso e passa a palavra ao doutor André. Obrigado, presidente. Mais uma vez, renovando os cumprimentos a todos. Bem relatado, trata-se de recurso ordinário do contribuinte, bem como de reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, que constatou a apropriação indevida de crédito ICMS nas aquisições de energia elétrica, em percentual superior ao previsto na legislação tributária. Isso no exercício 2015, tendo sido reduzido o montante do crédito devido lançado inicialmente na auto-infração, por entender o julgador que esse crédito ele deve corresponder a 80% do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, que resultou no lançamento no valor de R$ 49.165,40, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 2, alinhada, a Lei 12.670 de 96, correspondente a uma vez o valor do crédito indevidamente aproveitado. Conforme registrado na FD do contribuinte, foi declarado compra de energia elétrica por estabelecimento industrial, o valor de R$ 828.333,35. No entanto, foi considerado por ele como base de cálculo para apropriação do crédito o montante de R$ 910.470,72, o que encontra-se em desacordo com o que determina o artigo 60, parágrafo 19, inciso 2 do decreto 24.569, que disciplina as condições para esse creditamento no processo de industrialização. Diz o seguinte, o parágrafo 19, se referindo ao creditamento de energia elétrica. Parágrafo 11 diz, a energia elétrica entrada no estabelecimento somente dará direito a crédito a partir de 1º de janeiro de 2001, quando consumida em processo de industrialização. E aí o parágrafo 19 diz, na hipótese prevista na linha B, do inciso 1 do parágrafo 11 deste artigo, o sujeito passivo poderá acreditar-se mediante uma das alternativas abaixo, um montante integral, quando o sujeito passivo dispuser de equipamento que faça medição própria específica para a área industrial, ou, no inciso 2, de 80%
do valor do imposto devido destacado no documento fiscal de aquisição, independentemente de comprovação do efetivo emprego da energia elétrica adquirida. Portanto, no caso, ficou constatado que o contribuinte não possuía equipamento de medição próprio, exclusivo para a área industrial, entendeu-se que ele poderia se creditar de 80% do imposto devido, correspondente ao valor de R$ 178.920,05. No entanto, se creditou do valor de R$ 245.827,04, tendo, inclusive, sido intimado no decorrer da ação fiscal para justificar o crédito, mas nada tendo apresentado ao fisco. E nas razões acursais, senhor presidente, senhores conselheiros, traz novamente as mesmas preliminares, incompetência da autoridade designante, nulidade por ausência de motivação de lançamento e também por cessamento de direito de defesa. Faço remissão para a questão de objetividade, algo que já foi exposto nos processos anteriores. A única questão que poderia divergir de matéria fática é em relação à documentação, mas ressalto que todos os autos de infração que estão pautados hoje consta a indicação de todos os documentos fiscais nas planilhas de fiscalização. Portanto, fazendo remissão às mesmas razões, o procurador entende que não podem ser acolhidas as preliminares. E no que diferencia, o contribuinte no mérito defende a necessidade de se efetivar a circularização junto à concessionária de energia elétrica para verificar o valor correto do imposto. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a argumentação. No caso, não há necessidade da referida diligência fiscal, pois presume-se verdadeiras as informações prestadas pelo contribuinte em sua EFD, fazendo prova contra ele. Outro sim, também temos que considerar que o valor glosado diz respeito à forma de aproveitamento do crédito, que deveria ser no montante de 80%, e não na sua integralidade, como fez o contribuinte, não havendo qualquer controvérsia em relação ao valor do imposto em si destacado nas operações de aquisição de energia. Então, por essas razões, entendemos que não pode ser acolhido. Outro argumento do contribuinte é que haveria necessidade de se considerar os créditos remanescentes do exercício 2014, no entanto, também não procede, não existe saldo credor remanescente de aquisição de energia elétrica referente ao exercício anterior, conforme verificado em sua FD, na sua conta corrente, inclusive foi juntado aos autos a devida consulta pelo julgador de primeira instância. Nesse processo, ele replica o pedido de perícia, no entanto, pedido genérico, sem apresentação de conta-prova, e apesar de apresentar quesitos, esses não guardam pertinência com o lançamento, ou são quesitos que já foram, inclusive, respondidos pelo julgador de primeira instância, portanto, foram inobservados os requisitos do parágrafo 1º do artigo 93 da Lei 15.614, 2014. Além disso, também, o pedido ele se revela desnecessário, diante da prova já produzida nos autos, pois o imposto lançado decorre de crédito devido aproveitado em proporção superior àquela autorizada pela legislação para a situação do contribuinte, com base nas informações prestadas por ele na sua FD, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de perícia na forma do artigo 97 da referida lei. E entrando aqui no reexame necessário da decisão, a gente verifica que a decisão de primeira instância ela reduziu o montante do crédito devido diante da apresentação de prova pelo contribuinte através das faturas de consumo de energia emitidas pela Coelce no exercício 2015, nas quais verifica-se que o ICMS nelas destacado diverge daqueles valores escriturados por ele na sua FD, resultando no montante de R$ 245.827,03. Outro sim também verificou o julgador que o autuante deveria ter considerado o valor efetivamente destacado dos documentos fiscais e não o valor das operações. Por outro lado, pelas mesmas razões, também refutou o argumento do contribuinte que teria direito de se creditar sobre o total de R$ 732.870, pois teria pago o valor de R$ 916.089,46. Na realidade, só poderia se creditar sobre o percentual de 80% do valor destacado nos documentos fiscais. Portanto, o julgador constatou que o contribuinte cometeu a infração, pois se apropriou da integralidade do crédito destacado nas notas fiscais, quando deveria ser limitado a 80% desse montante. Assim, o julgador, corrigindo o equívoco no cálculo cometido pelo autuante, com base no valor do imposto destacado nas notas fiscais de aquisição de energia, entendeu que o valor do crédito devido seria de R$ 49.165,40. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão, ele aplicou corretamente a legislação tributária aos fatos, no caso concreto, razão pela qual a Procuradoria entende que deve ser conhecido o recurso ordinário e reação necessário, mas para negar-lhes provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração, e, mais uma vez, me coloco à disposição para esclarecimentos depois das discussões. Obrigado. Em discussão o processo?
Senhor presidente, como já bem enfatizado pelo nobre procurador, os argumentos se repetem de pedido de nulidade. No caso, a incompetência da autoridade designante, nulidade em virtude de cerceamento ao direito de defesa, falta de fundamentação do ato administrativo, e nulidade por ausência de motivação em relação à metodologia defeituosa. Eu peço aos senhores que os mesmos argumentos sejam já dispensados de discussão, porque já são os mesmos dos processos passados. Ok, algum conselheiro se opõe? Então, acatando o pedido do relator, né, vamos fazer consignar em ata as mesmas decisões contidas similares de processos anteriores, também referentes ao processo do doutor Alexandre. Como bem frisou o novo procurador, em relação ao pedido de perícia, ele pediu uma circularização junto ao contribuinte, mas também se mostra desnecessário. O próprio contribuinte trouxe as notas fiscais e, por conta dessas notas fiscais, foi refeito o cálculo do imposto, por isso deu a parcial procedência, senhor presidente. Se mostra desnecessário a conversão do processo em perícia, porque os cálculos já foram feitos e tudo já foi devidamente provado através dos documentos anexados aos autos. Algum conselheiro quer discutir? Já foi colocado na discussão, é só um esclarecimento que o doutor André já colocou aí, quanto à questão da redução aí. Quando a gente autuante foi fazer os cálculos, né, ele foi lá no SPED, na FD do contribuinte, tem lá no CFOP 1252, né, que é a compra de energia elétrica, e pegou o valor da base de cálculo, né? Só que a redação, né, do parágrafo 19, que foi acrescentado pelo decreto 31.638, dia 8 de 12 de 2014, justamente o primeiro mês que está sendo cobrada desse ato de inflação, dia 8 de 2014, né, o resto de 2015. E ele fez com base na base de cálculos, né? Pegou o valor lá total e calculou esse 80%, né, que dava 65.709. O julgador, né, observando o artigo, diz que é o seguinte: 80% do valor do imposto devido, né? Você faz o cálculo pelo valor do imposto devido, ele faz esses cálculos, né, cobra a diferença, né? E só um ponto aí que, né, esse artigo, como foi acrescentado, esse parágrafo, né, 19, é justamente aquela questão da indústria, né, e o setor de atividade da indústria, o setor administrativo, né, ocorreu vários processos dessa questão, né, e foi feita justamente essa questão do equipamento, mas para saber o que era utilizado no processo industrial e o que era a questão da atividade administrativa, e obrigou as empresas a ter justamente esse equipamento, né. Se ele tiver o equipamento da indústria, é 100%, ele tem direito ao total, né, mas como no caso que foi afirmado pelo agente autuante que ele não tem, ele só tem direito a 80% do valor do imposto lá, o imposto está destacado. Então, presidente, era só essas considerações aí, já, né, foi bem exposto pelo doutor André e pelo relator. Ok? Perfeito, doutor Lúcio, isso mesmo. Estou pronto para votar, senhor presidente. Pode votar, doutor Alexandre. Só para lembrar também, presidente, doutor Alexandre. Pois não, doutor Micael. E tem o STF tem um recurso, doutor André com certeza tem conhecimento também, né? Tem um recurso extraordinário, né, do STF, a facilidade de a gente poder ter acesso a virtual também tem essas questões, né? O recurso extraordinário 748.543, né, que trata dessas questões para crédito de indústria. Mas, enfim, são essas as considerações aí realmente mais importantes, as que já foram feitas. Pode votar, doutor Alexandre. Com esse do recurso e do reexame necessário, nego os provimentos, senhor presidente, para manter a decisão de parcial procedência nos termos do julgamento singular. Algum conselheiro é contrário ao relator? O presidente faz a pergunta porque as discussões não se, digamos assim, robusteceram, né? Então, quando os conselheiros ficam silentes, é porque maioria, né? A unanimidade vai se formando. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, né, e do reexame necessário,
negar-lhes provimento para manter a decisão de parcial procedência exarada na instância singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, e aqui referendado na manifestação do excelentíssimo senhor procurador. E, dando sequência na nossa pauta, nós temos agora o processo 1/5294/2018, auto de infração 2018 11.904, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz, processo julgado procedente de primeira instância e confirmado pela assessoria processual tributária a manifestação de procedência. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Conforme anunciado, trata-se de processo ordinário, processo com recurso ordinário, e também reexame necessário. Cuja acusação fiscal é omissão de informações em arquivos eletrônicos. O contribuinte, de acordo com o que consta no relato da infração, o contribuinte realizou lançamento de notas fiscais de entrada com valores diversos dos contidos nos documentos fiscais, bem como omitiu documentos fiscais de saída, referente a fevereiro e outubro de 2014, maio a julho de 2015 e setembro a dezembro de 2015. O agente autuante apontou como violados o artigo 285 e 289 do decreto 24.569 de 97, pelo qual aplicou a penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, de 96, com redação dada pela 16.258. Foi com base no que foi constatado pelo agente autuante, foi aplicada uma multa de R$ 2.090,03. Consta nas informações complementares que, por meio dos indicadores apresentados no relato de malha fiscal, foi verificado o lançamento de notas fiscais de entrada com valores diversos dos contidos nos documentos fiscais, bem como omissão de documentos fiscais de saída no Sistema Público de Escrituração Digital, SPED-FD. O contribuinte apresentou sua impugnação às folhas 25 a 36 dos autos, trazendo os seguintes pontos de defesa: preliminar de nulidade por ausência de motivação do ato administrativo em decorrência de metodologia defeituosa. O lastro probatório da acusação fiscal foi retirado exclusivamente dos sistemas internos da Cefaz, em desacordo com o artigo 815, parágrafo 2º do regulamento. Preliminar de nulidade por incompetência da autoridade designante. O ato foi designado por orientador da SESEC, que não se encontra elencado no parágrafo 5º do artigo 821 do regulamento. Preliminar de nulidade em virtude do cerceamento do direito de defesa por não ter sido disponibilizado o CD contendo tabela de documentos fiscais e outras informações necessárias à defesa do contribuinte. Em sede de julgamento de primeira instância, o auto de infração teve julgamento pela procedência da autuação, com afastamento de todas as preliminares de nulidade arguídas pela autuada. Então, tem uma correção aqui, não tem reexame necessário, não. É porque lá na pauta estava com reexame necessário, presidente. Só corrigindo aqui. O contribuinte apresentou recurso ordinário às folhas 52 a 60, por meio do qual reiterou as mesmas razões de defesa já apresentadas em sua peça impugnatória. Parecer da assessoria processual tributária, as folhas 62 e 65, opina pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento com a manutenção da decisão condenatória de primeira instância. Presidente, senhores conselheiros, esse é o relato. A presidência agradece ao doutor Felipe. Vamos ouvir agora o nosso procurador, doutor André. Obrigado, presidente.
Cumprimentando a todos, como bem relatado, trata-se de recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência da autoinfração, que constatou divergência entre os valores escriturados na EFD do contribuinte e aqueles constantes em notas fiscais de entrada, bem como a falta de escrituração de notas fiscais de saída também na EFD do contribuinte, nos períodos de fevereiro e outubro de 2014, maio a julho e setembro a dezembro de 2015, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 12.1658 de 2017, no valor de R$ 2.090,03. O lançamento ele é decorrente do cruzamento da FD do contribuinte com as notas fiscais de entrada e saída do contribuinte, conforme relatório de malha fiscal, no qual se comprovou as divergências entre os documentos fiscais de entrada, com as informações escrituradas na FD, bem como a falta de escrituração de notas fiscais de saídas na FD. O contribuinte foi intimado para se manifestar sobre o levantamento fiscal, nada tendo apresentado ao fisco. Os dispositivos infringidos são aqueles previstos nos artigos 276A, parágrafo 3º, 276G, 285, 289 do Decreto 24.569/97. E também nesse processo, senhor presidente e senhores conselheiros, são as mesmas preliminares de incompetência da autoridade designante, ausência de motivação, sistema de defesa, para as quais a gente faz a remissão que já foi exposto nos processos anteriores. No mérito, o contribuinte ele alega que teria, só um minutinho aqui, haveria um bis e idem, uma vez que haveria identidade com a autoinfração 2018-120-79-3, que seria decorrente da mesma ação fiscal. No entanto, verifica-se que o auto-infração 2018-120-79-3 tem por objeto a falta de recolhimento do imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, em razão de ter utilizado em algumas operações para fins de recolhimento do ICMS por tributária, de valores de base de cálculo inferior ao estabelecido na legislação tributária, configurando falta de recolhimento de parte do ICMS substituição tributária. No presente caso, tem como objeto a falta de escrituração ou escrituração de divergência no FD do contribuinte, de diversos notas fiscais, tanto de entrada quanto de saída. Então, não há como ser acolhido. E no que toca à penalidade aplicada, é importante ressaltar que verificamos que ela é a penalidade específica para a situação de divergência entre os valores constantes das notas fiscais de entrada com aqueles escriturados na FD, pois ambos tratam de arquivo eletrônico e se enquadram perfeitamente no tipo punitivo do artigo 123.8L. Por outro lado, uma vez que não existe penalidade mais específica para a conduta de falta de escrituração de notas fiscais de saída no livro fiscal respectivo integrante da FD, pois a penalidade do artigo 123.3G da Lei 12.670/96 somente se aplica às notas fiscais de entrada, e considerando o princípio da subsidiariedade, torna-se perfeitamente aplicável também a mesma penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670. Outro sim, também entendemos correta a aplicação retroativa da norma punitiva, com sua redação atual, a despeito do disposto no artigo 144 CTN, que diz que se aplicam as normas vigentes à época dos flageladores, pois no caso específico se enquadra na exceção autorizada pelo CTN, uma vez que a norma passou a prever penalidade menos gravosa, hipótese autorizada, em que é autorizada a aplicação retroativa com base no artigo 106.2, a linha C, do Código Tributário Nacional. Então, com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto-infração, me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André, o processo está em discussão. Presidente, inicialmente também quero trazer a questão das nulidades, fazer remissão ao que foi decidido nos processos anteriores, tendo em vista que tratam de argumentos que podem ser aproveitados, tendo em vista a similitude do que já foi decidido com o que foi apresentado nesses autos. Apenas fazendo aqui a referência de quais foram as preliminares
trazidas, que foi a ausência de motivação, ausência de motivação do ato administrativo em decorrência da metodologia defeituosa, preliminar de nulidade por incompetência da autoridade designante, preliminar de nulidade por cesseamento de direito de defesa, também a questão lá da disponibilização do CD. Ok, presidente. Vamos adotar a mesma providência que fizemos para o processo do doutor Alexandre, ok? As preliminares nós vamos adotar na íntegra, né? Para que da ata a mesma decisão tomada, dada a similitude, né, dos processos. Exato. Ok. Bom, com relação ao mérito, só tem realmente a questão o contribuinte somente apresentou a questão do bis in idem, e conforme já satisfatoriamente exposto pela Procuradoria, pelo representante da Procuradoria, não existe identidade de acusação, né, entre os processos mencionados. O caso aqui em questão, omissão de informações em arquivos eletrônicos, ele já foi exaustivamente debatido aqui nessa Câmara, né, de forma que somente cabe ressaltar, com relação ao caso, a aplicação do 123.8L, né, que já vem sendo há muito adotado aqui nessa Câmara. Então, não tenho correções a fazer no julgamento de primeira instância. Ok, já vem com a penalidade que a Câmara tem adotado, né? Exatamente. Em discussão? Presidente, só um ponto, acho que é interessante, uma pequena discussão, não, só para pontuar, esse processo, o bis in idem que ele fala é com o primeiro processo, olha, o doutor Ricardo, que era ser o primeiro, né, foi o segundo a ser relatado, né, era a questão da omissão de receita lá. Mas a questão é o seguinte, quando do primeiro processo foi emitida a nota e não foi informada na FD aí, questão da nota fiscal de saída, lá se cobrou o imposto, cobrou a multa referente ao imposto devido. O imposto não foi devido, está sendo cobrado, e a multa é referente àquele imposto. Aqui está se cobrando a multa apenas pela não, né, escrituração na obrigação acessória. Né? Então, não existe a questão do fato gerador, são dois fatos geradores distintos, né? Pode parecer que está sobre o mesmo fato, está se cobrando duas penalidades. A primeira penalidade está se cobrando pelo não pagamento do imposto, e a segunda penalidade do auto relatada pelo doutor Felipe está se cobrando só pela não informação. É muito isolado. Para isso, senhor presidente. Continua em discussão? Sem discussão, pode votar, doutor Felipe. Só para registrar. Para registrar, inicialmente afasto as nulidades fazendo remissão ao que foi decidido nos processos anteriores, e no mérito conheço do recurso para negar-lhe provimento, com a manutenção da decisão exarada em primeira instância de procedência da autuação, conforme consta no parecer da assessoria processual tributária e conforme manifestação oral do representante da PGE. Algum conselheiro é contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, afastando todas as preliminares suscitadas no presente recurso, conforme voto do relator, de acordo com a manifestação, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e com a manifestação e exceção do excelentíssimo senhor procurador.
ok? E para finalizar, vamos agora para o processo de número 1/5303/2018, autifração 2018-12-188, recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebida Limitada, recorrente Sejul, conselheiro doutor Lúcio Flávio Alves, processo julgado procedente de primeira instância, com parecer da assessoria processual tributária pela manutenção da decisão. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, presidente. O processo, eu passo a relatar, presidente, é constatação de falta de selo fiscal na operação de entrada, um montante de 11.333,46. Período da fato gerador da autuação é o período de março de 2014, julho de 2014, agosto de 2014, 11 de 2014 e 8 de 2015. A multa é de 1.996,69. O artigo violado, né, sugerido pelo agente atuante é o 153, 155, 157, 159, decreto 24.569/97. A penalidade sugerida, o artigo 123, 3M da Lei 12.670. Na informação complementar, como de praxe, ele faz toda aquela caracterização da empresa, né? Diz que entregou o CD, contando as notas fiscais referentes à atuação, traz a colação ao artigo 157 do decreto citado, que as entradas são de insumos ou não tributadas, não há cobrança de ICMS. Essa informação do agente fiscal faz uma planilha lá com os meses, né, em que ele coloca base de cálculo notas fiscais não escriturado, base de cálculo notas fiscais escriturado, né? Cobra 2% para aquelas que estão na escriturada e as que não estão escrituradas cobra 20%. A empresa inconformada com a lavratura entra com a impugnação, né, que trazendo alguns pontos já citados pelos colegas anteriormente: preliminar de ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, nulidade, né, competência da autoridade designante, da nulidade em virtude do cessamento de defesa. O processo caminha para julgamento, tem um julgamento pela procedência da autuação. A empresa entra com recurso ordinário, os meus pontos trazidos da impugnação. O processo é distribuído para o assessor tributário, que mantém a procedência da autuação. Senhor presidente, esse é o relato. Acho que foi o relato mais rápido que o doutor Lúcio fez desde que nós estamos aqui na terceira Câmara. Mas, parabéns, doutor Lúcio, pela objetividade, não perdeu os detalhes do processo, não. Com a palavra, doutor André. Acho que ele está cansado, presidente. Obrigado, presidente. Também vou procurar ser bem objetivo com o doutor Lúcio. No caso, temos um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência do auto de infração, confirmando a omissão de falta de selo fiscal de trânsito em notas fiscais de operações interestaduais de entrada, 16 de 2014 2015, no montante de R$ 11.333,46, tendo sido aplicada a penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória específica prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M, da Lei 12.670, bem como aplicando para as notas fiscais escrituradas na FD a atenuante do parágrafo 12, incluída pela Lei 16.058, resultando numa multa no valor de R$ 1.996,69. O levantamento ele se deu com base no cruzamento do Banco de Dados Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, NFCOP, e com o sistema corporativo do FIS, no caso, com o Medcitran, né, conforme relatórios da malha fiscal, confirmando que diversas notas fiscais de entradas estaduais não tiveram registro de selo de trânsito. O contribuinte, por sua vez, foi intimado para se manifestar sobre o levantamento fiscal, nada tendo apresentado. No caso, resta caracterizada a infração disposta no artigo 157 do regulamento CMS. E faço remissão às 3 mesas preliminares, que já foram tratadas nos processos anteriores. Ressalta que apenas que, em relação a esse processo, é um processo que guarda pertinência o argumento trazido do contribuinte em todos os recursos dos processos pautados nesses últimos 3 dias, referente a falta de selo fiscal de trânsito, né, que ele alega que não teria sido apresentados os documentos, mas aqui esse é o processo que trata disso. Mas, no caso, também consta, sim, no levantamento fiscal, no CD e as planilhas, constando a indicação dos documentos fiscais, que são muito poucos, salvo engano, 2 documentos fiscais de entrada e 3 de saída. Mas, enfim, não há qualquer argumento capaz de afastar, a defesa se funda apenas nas preliminares, né, o verifica que também foi correta a aplicação da atenuante em uma das notas fiscais contempladas no levantamento, uma vez que de fato ela consta na FD,
portanto, aplica-se retroativamente, por ser mais benéfico ao contribuinte, conforme já dito e fundamentado no processo anterior, razão pela qual, sem maiores delongas, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas para negar o provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Obrigado. Em discussão? Presidente, vou também ser bem objetivo aqui. A questão aqui tem uma informação que foi, né, dita pelo agente atuante na informação complementar, e essas notas, né, os produtos dessas notas fiscais de entrada, tratavam de insumo ou operação não tributada, por isso não existe a cobrança do ICMS. E aqui, presidente, eu trago a discussão, e também já colocando aqui para tendente à votação, de aplicar o artigo 126, né, para primeiro, no caso das que estão escrituradas, né, e aplicar para as demais o artigo 126, né, a cabeça, 10%, ou seja, reduzindo aqui o valor consignado. O valor consignado pelo agente autônomo foi de R$ 1.996,69, pelo meus cálculos aqui, 534,18. Então, essa é uma discussão que tem até a súmula que ia ser colocada em votação sexta-feira, mas, presidente, questões, né, de agenda, para se marcou a reunião. Então, eu trago a discussão quanto ao mérito dessa questão, as preliminares, né, como já foram todas devidamente refutadas nos processos anteriores, a questão da ausência de motivação no meu processo tem que ter motivação, está especificada as notas fiscais, tem o CD, foi entregue à empresa através, tem aqui o recibo da informação complementar. A incompetência do agente já foi bem dito desde o primeiro processo, desde a discussão desses primeiros processos, né, que o orientador da SESEC realmente é competente, de acordo com a IN 49/2011, né, e a nulidade do cesseamento de defesa não veio cesseamento nesse processo, a empresa teve acesso, sim, às provas que basearam essa ação fiscal. Então, é só o reenquadramento, senhor presidente. Sei que foi entendido aí pelos conselheiros aí, né, o enquadramento, sim, saindo da questão do 126, né, para a questão escriturada para a única e o que não estão escriturados, já que o próprio autuante afirma que não existe cobrança de tributação pelas operações não serem tributadas. Era isso, senhor presidente. Presidente, Doutor André. Por favor, doutor Lúcio, onde foi que o senhor viu que há essa afirmação que as operações não são tributadas? Sem áudio, doutor. Pronto, ok, obrigado. Ele, na informação complementar, ele abre um tópico do ICMS, não há cobrança do ICMS, em virtude da autuado na indústria, e os documentos fiscais referidos à entrada de insumos no processo industrial ou serem relativos à operação não tributadas. Né? Isso é informação complementar? Informação complementar do auto de infração. As folhas 5. Só um minutinho. Aí, doutor Lúcio, o senhor está propondo que as que tiverem escriturada vai lá para o parágrafo 12, é? Não, 12 ele já colocou, presidente. Ele fez o 12, ele fez a divisão, ele colocou assim pelo mês, né? Tem assim, o que está escriturado, ele cobrou 2%. Mas me diga uma coisa, em relação aos insumos, essa aquisição ela não é tributada, não? O insumo, a questão é o seguinte, doutor André. Quando a gente vai fazer a leitura do parágrafo 12, né, essa é uma discussão interessante, ele fala lá, né, até eu tinha dito na discussão, não sei se foi na Câmara Superior, foi na Câmara Superior essa semana, que já é consenso que o tributo que ele está se cobrando ali, ele está se cobrando antecipado, ST, entrada de FAO, né? Então, se for isso, não vai ter antecipado, já está, né, não tem o que se cobrar, não vai cobrar diferencial de alíquota, nem vai cobrar ST, entrada, então não tem tributação. E a outra parte que ele fala é justamente não tributadas. Então, no caso aqui, não existia da entrada, nem pela indústria, nenhum pagamento de ICMS para os três, né, que estão sendo interpretados que o artigo 12 cobra. Então, iria já para o 126, o que está escriturado para o parágrafo 1º. Então, essa é a minha sugestão. Presidente, diante dos esclarecimentos aí, ratificação do conselheiro relator, a Procuradoria ela refaz a sua manifestação final, acatando a sugestão e se manifestando pela parcial procedência para que seja aplicada a penalidade do artigo 126, já que se trata de operações não tributadas, e em relação àquela nota fiscal que a princípio havia sido aplicada até no parágrafo 12, seja aplicada ao parágrafo único, por ter sido verificada a sua escrituração. É uma falta de selagem, né, doutor Lúcio, na entrada? Sim, presidente. Aí a penalidade específica é quantos por cento de multa? Eu sei de 3
M começa com 20, né? Depois vai para 2% se tiver escriturado, se for aqueles 3 tipos de imposto que já chegou à conclusão que se cobra que era antecipado, ST, entrada e de FAO. O próprio agente autônomo disse que não se trata de operações não tributadas, então não vai para o 126. Como ele disse que uma nota especificada lá está devidamente escriturada, será o parágrafo único do 126. As que não estão escrituradas, vai para o 126, cabeça 10%. Ou seja, vai ficar 10% para quem diz que não está escriturado e 1% para quem está escriturado. Ok. Os conselheiros entenderam? Discussão? Alguém vota em contrário ao relator? Então, a terceira Câmara resolve por unanimidade de votos conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o auto de infração, aplicando-se a penalidade certa no artigo 126, por se tratar de operações não tributadas nas entradas, né? E para aquelas que a escrituração tiver comprovada, será aplicada o atenuante do parágrafo único do 126, ok? Nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com a manifestação e sessão do senhor procurador e contrário ao parecer da assessoria processual tributária. Tudo bem? Mantidas todas as preliminares de acordo com as discussões anteriores. Com isso, nós encerramos a nossa pauta de hoje, né? Foi um dia mais cansativo, até pelo próprio prolongamento da semana, que está tendo sessão manhã e tarde. Agradecer a todos e convocar para a nossa última sessão de amanhã, tá certo? Nós teremos relatoria amanhã do Dr. Micael, primeiro processo, Sangoban, com sustentação oral do Dr. Márcio Augusto, o segundo processo do Dr. Ricardo, com Sérgio Iquimil, com sustentação oral do Dr. Fábio de Andrade Moura, e o terceiro processo, relatoria da doutora Tereza, recorrente Araújo e Cabral Alves, ACAL, com sustentação oral do Dr. Felipe Lima Macedo, e fechando o nosso dia e as nossas sessões do mês, o doutor Alexandre Mendes fará a relatoria do processo da recorrente Rodolfo G. Moraes e CIA Limitada. Ok? Muito obrigado a todos, um ótimo final de tarde, uma ótima noite, até amanhã. Boa tarde.